Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro quadro do Saúde Delas, né, que é um projeto do Entre Elas. E hoje iremos iniciar, né, esse projeto que é bem bacana, onde a gente vai trazer muitas informações sobre saúde, autocuidado, bem-estar. E aí, hoje estou eu, Jéssica Nunes, E eu, Maria Eduarda, nós vamos apresentar o primeiro Saúde Delas. Nosso primeiro convidado é o Dr. Pedro, médico funcional integrativo. Vou deixar que o Dr. Pedro se apresente e que ele fale para a gente como foi que surgiu esse desejo de trabalhar com medicina e de aplicar essa integração na medicina também. Ok, meninas. Primeiro é um prazer estar aqui, né? O convite da Jéssica, da Maria Eduarda, o primeiro entre elas da saúde. Então, é um momento que eu tenho para divulgar mais o conhecimento, porque a gente sabe que em consultório, no escritório, você tem apenas um diálogo, né, entre pessoas, duas, três pessoas. Você consegue conversar ali, mas a expansão do conhecimento, que é primordial para a população, a gente não consegue entre quatro paredes, né? Tem que divulgar, então é um momento especial esse da saúde que vocês trazem. Como é que eu me apaixonei por isso? Né? Primeiro, eu posso dizer que eu sempre quis ser médico, né? Então era um sonho de infância, consegui, realizei. Agora, nunca quis uma parte da medicina chamada nutrologia, pois foi para onde eu fui, para a nutrologia. Eu fiz pós-graduação em nutrologia e lá eu já conheci alguns adeptos, né, professores, como o Dr. Lá Ribeiro, Dr. Ítalo Rachid, que me levaram a ter uma curiosidade a mais dentro da funcional integrativa. E dentro da funcional integrativa também conheci uma medicina da longevidade, que não são especialidades, não é nenhuma especialidade, mas é um modo de pensar e de agir diferente do médico, é uma abordagem médica, funcional e sistêmica, não separando órgãos. Né? Não estou dizendo que os especialistas vão sair do mercado, não, os especialistas são essenciais para a população, mas esse olhar, essa visão maior do ser como um todo, objetivando o corpo, trabalhando a mente com ansiedade, os transtornos e a parte espiritual, que a gente é um ser completo, né? Então essa tríade é que eu garanto saúde para a população. Então eu fiz a medicina, depois fui para a nutrologia, me apaixonei pela nutrologia, já galguei na funcional integrativa, hoje na medicina da longevidade e agora abordando ainda mais o tema da hormonologia, porque a gente vai envelhecendo e os hormônios vão caindo. E para segurar esse envelhecimento, já que a gente não é eterno nessa vida, a gente tem que equilibrar os hormônios, né? Uma parte primordial. Fora a prática da dieta, atividade física, é o que a gente vai curtir nesse momento de hoje. abordando, no caso, todos os âmbitos, né, da saúde como um todo, né? Você falou da espiritualidade, falou da parte hormonal, da saúde como um todo, né? Isso. E aí, no caso, doutor Pedro, assim, a gente fala muito sobre esse tema, é um tema que realmente está tendo muita relevância hoje em rede social, mas eu queria que o senhor compartilhasse o que é realmente essa medicina integrativa e qual é a diferença dela para a medicina tradicional, né? Que a gente já é habituado a ver, essa medicina tradicional, da parte medicamentosa, enfim, e como a sua experiência no SUS influenciou essa visão, né, desse cuidado integral, o que o senhor acredita, né, que é possível aplicar esses princípios dentro da medicina integrativa no âmbito do SUS mesmo, né? É primordial isso, porque isso a gente só consegue ainda em consultórios particulares, porque o SUS, a fila é imensa, a cultura não contribui, a questão educacional, uma coisa paulatina, paciência que a gente vai conseguir, né? Mas a funcional integrativa ela aborda, como eu falei, o ser por completo. Então, se você chega para mim em uma consulta, eu vou tentar lhe conhecer, conhecer o seu arredor, a sua família, o que está lhe restringido a ter saúde. E com isso eu vou, claro, com os exames complementares, juntar toda a história clínica com os exames complementares, né, dando valor realmente ao quadro do paciente, quadro clínico, seus sintomas, seus anseios, suas angústias, né? E aí sim montar um protocolo que traga saúde para você. Às vezes lançando mão de medicações, às vezes lançando mão de terapia de reposição hormonal, né? Mas sempre com um olhar como um todo, não só em um sistema. Que está em voga hoje, processo de emagrecimento. Então todo mundo está querendo remédio para emagrecer, né? Mas todo mundo quer uma coisa rápida,
que é um remédio, ou que é um suplemento para emagrecer de forma rápida, mas não olha que a fisiologia da pessoa não é preparada para isso. Então é isso que eu tento contribuir, mas eu só sou 10, 15%. 90% é o paciente. Se o paciente não fizer a parte dele, não adianta. Eu vou andar de mãos dadas com ele, mas ele tem que fazer sua parte. Entendo. É uma visão diferente da medicina convencional, né? Que a gente passa a ver a medicina funcionando, o médico trabalhando o corpo como um todo. Isso. Uma visão bem diferente do que a gente está acostumado, especialmente no SUS, né? Exatamente. E respondendo a pergunta, a medicina tradicional, o que a gente sai da faculdade aprendendo é, infelizmente, doença, remédio. Adoeceu, o remédio é esse. Espera alterações nos exames laboratoriais para poder dizer se tem alguma doença, né? Muitas vezes a gente pega os pacientes com vários sintomas, várias queixas, e os exames estão normais, porque ele ainda não adoeceu dos exames, né? Então, quando o foco é maior para a pessoa, quando eu demoro mais tempo conversando com ela, abordando os seus problemas, eu consigo dar um diagnóstico prévio aos exames e consigo, inclusive, já começar o tratamento. Eu não vou esperar ela adoecer para tratar. Então, essa também é uma abordagem diferente da tradicional. É prevenção, né? É o que a gente aprende, inclusive, nos 2 primeiros anos de medicina, mas esquece depois, porque quer ser especialista, né? Esquece depois. Então, espera a pessoa adoecer para poder abordar com as medicações por vezes que são utilizadas por anos, que têm efeitos colaterais e que eu não acho justo a pessoa estar usando apenas por usar, porque só vai estar abafando os sintomas. A cura realmente ela não está buscando. Doutor Pedro, e pegando esse gancho, né, que o senhor falou sobre essa parte, né, das pessoas estarem acostumadas da doença e ir logo para a medicação, né? Ao seu olhar hoje, né, na sua atuação, o que o senhor considera que é o maior desafio na saúde pública hoje? A gente tem que quebrar essa cultura. Esse é o maior desafio. A pessoa quer remédio, como eu falei, ela quer um remédio, ela quer se curar, ela quer alguma coisa rápida. E não é assim. Para você ter uma ideia, um diabético, um hipertenso, ele adoece aí em torno de 10, 15 anos atrás. Né? Existe um processo que a gente chama de síndrome da inflamação crônica. Ele vai com pequenos gestos, ele vai inflamando seu corpo. E o corpo vai reagindo e vai segurando até um dado momento que o corpo diz, meu amigo, já chega, você comeu de tudo, você é sedentário, você dorme a qualquer hora, você agora usa celular o dia todo, não dá mais. Agora eu vou responder. Como é que o corpo responde? Aumentando pressão, gerando diabetes, trombose, até os cânceres, né? Então, esse processo inflamatório crônico, quando a gente começar a dar relevância a esses pequenos detalhes, o paciente vai mudar. E aí vai começar a pensar, realmente eu tenho que envelhecer de uma forma saudável, mas eu tenho que começar agora, para daqui a 5, 10, 15 anos, eu não estar sofrendo com as comorbidades que hoje a gente atende no Brasil e no mundo. Mas aí, para as pessoas que elas só têm acesso à medicina através do SUS, como é que o SUS tem trabalhado essa questão mais preventiva? Existem protocolos, né? Existem protocolos, a medicina tem algumas abordagens integrativas, mas isso está sendo galgado ainda paulatinamente. O que a gente tem mais, assim, digamos de novo, é a atenção primária, né? Que é voltada para a prevenção. Porém, por problemas de politização e da própria cultura da população, eles acabam procurando o médico apenas quando estão doentes. Então, quando a gente vai para a atenção primária e faz um trabalho diferente, com palestras, com visitas, a própria fitoterapia, uma abordagem do controle do estresse, a gente está trabalhando de forma integrativa, funcional e preventiva, né? Mas é uma questão cultural. Eu acho que isso aí vai demorar um pouquinho. Acredito que não demore muito, porque nós estamos na era da informática, da informatização, da IA, né? E essa abordagem que a gente faz aqui também, né, é importante para divulgar esse conhecimento e fazer com que a pessoa comece a trabalhar a sua cabeça. Eu tenho que mudar. E se eu não mudar, eu vou envelhecer como outros já envelheceram. Doentes, em leito de hospital, né, com amputações, quer dizer, traumas para a vida inteira. Vai envelhecer, querem se aposentar e vão se aposentar só para pagar os remédios, né? Porque medicação é coisa cara. Sim. E a parte básica eles não fazem, que é uma atividade física, uma dieta, hidratação, sono reparador, que é isso que vai trazer qualidade de vida. E para as mulheres, mais ainda, o que a gente se preocupa mais, e o que eu atendo também muitas mulheres,
é a questão da queda hormonal. Então, a mulher vai ter que fazer uma terapia de reposição em algum momento da vida, no climatério, na menopausa. Hoje seria a principal queixa entre as mulheres que o senhor mais costuma receber em consultório? Isso, Seria queda essa hormonal. parte? O que acontece? A mulher, a partir dos 40, 45 anos, ela entra em climatério. Não existe uma idade exata, mas em torno dessa faixa. Climatério é, digamos, a pré-menopausa. E ela já começa a ter os fogachos, aquelas ondas de calor, cai o cabelo, começa a ficar esquecida, irrita o marido, irrita dentro de casa. Tem plicomas hemorroidários também, varizes, tudo são sintomas de queda hormonal. É preciso ser bem investigado. O que acontece? Existe um estudo, mais ou menos 3, 5 anos, chamado estudo WHI. Foi lançado na Faculdade de Medicina esse estudo do WHI, eu acho que ele foi mal interpretado, que diz que hormônio causa câncer. Esse é a principal problemática que a gente enfrenta. O hormônio não causa câncer, uma vez que vocês, mulheres jovens, estão à flor da pele, os hormônios estão bombando, né? Então, se a gente tivesse como os hormônios causando câncer, as mulheres mais jovens é que tinham mais câncer. É ao contrário, né? As mulheres mais velhas, e o câncer, em geral, é da própria terceira idade. Sim. Né? Então, há essa controvérsia. Foi um estudo mal entendido. Mas o que acontece? Quando as mulheres, ou os homens também, têm uma queda hormonal, em especial as mulheres na menopausa, onde cai o estradiol, cai a testosterona, cai a progesterona, ela começa os sintomas. Então, o hormônio vai entrar como uma suplementação. Se você produziu quando era mais jovem, por que não suplementar agora para controle dos sintomas e envelhecer de uma forma saudável? Infelizmente, muitos não vão receber a terapia de reposição hormonal porque não fazem o básico. Porque estão inflamados, estão em sobrepeso, estão obesos, estão sedentários, comem de tudo, uma dieta ocidental da gente que é cheia de fast foods, industrializada e tudo. Então, ela não tem receptor para esses hormônios. Então, para essas pacientes, elas não vão se beneficiar. E aí, mais uma vez, entra a medicina funcional para trazer essa paciente para a realidade. Vamos desinflamar, vamos tirar esses sedentarismo da sua vida, vamos comer comida de verdade, comida realmente para alimentar a sua célula e não para saciar a sua fome, né? Aquele básico que funciona, O né? básico que funciona. Doutor Pedro, mas assim, o senhor falou da reposição hormonal. A minha dúvida é a seguinte, as mulheres elas estão começando a fazer essa reposição mais cedo das circunstâncias da vida, assim, que o nosso público mais são as empresárias, né? Isso, e as empresárias. O meu público, hoje mesmo eu estava comentando com um empresário, que meu público são as empresárias e professoras, porque vivem estresse, né? O estresse do dia a dia. E o estresse está muito relacionado a um hormônio importante, que é o cortisol, né? No primeiro momento ele eleva-se, existe o hipercortisolismo, depois ele vai caindo. E aí você vai ficando fadigado, estressado. É um estresse crônico, é devagarzinho. Sim. E aí tem que repor, né? E quando vai entrar também na menopausa, esses hormônios ditos sexuais, que vão cair também. Daí a importância de adentrar com a terapia de reposição hormonal. E a terapia de reposição hormonal, que alguns jovens estão entrando na academia para bombar. Isso aí já fica a critério, né? Cada um tem o seu corpo, sabe o que é da vida, vai arcar com algumas consequências. São as escolhas, né? São as escolhas da vida. Então, essa correria do dia a dia, de quem tem empresa, de quem tem filho, tá literalmente atrelada a essa baixa hormonal do cortisol. Na verdade, ele começa a subir, depois ele vai caindo aos poucos, né? E o que a gente relata? Controle do estresse. Porque não tem como eu acabar com isso tudo. Vamos acabar com os industrializados, vamos acabar agora com essa vida corrida, não. Você tem que pausar, tem que praticar atos de mindfulness, meditação, é o controle do estresse, né? Para equilibrar isso. Alguns pacientes necessitam de uma reposição com cortisol, outras não, entendeu? Mas costumo dizer, é um equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Uma água você pode beber pouco, prejudica. Se beber demais também prejudica. Então tudo é um equilíbrio. Você não vai, meu filho está me causando problema. Não, controle do equilíbrio, sentar, conversar, brincar com ele, alimentar
alimentar ele de uma forma correta, ensinar. Então, vejam que são pequenos detalhes que vão modificando o seu olhar da sua saúde, da longevidade, entendeu? Até porque nós vivemos num mundo que todo mundo é muito imediatista, né? Então a gente anda ali muito acelerado. Talvez a palavra desacelerar se enquadre no que o senhor está falando. Se enquadra, porque a gente já percebe que o acelerar traz doenças, né? O empresário é muito acelerado, mas ele precisa da sua atividade física. Os professores também, que são a minha clientela, se preocupam muito com os seus alunos, mas o que você também não consegue abraçar, paciência, né? Você tem que fazer o seu melhor, né? Você tem que fazer a sua entrega, fazer o seu melhor, ser caridoso. E se a pessoa quiser aceitar, tudo bem. Se não quiser, paciência. Você não pode levar o estresse da pessoa para sua casa. Entendeu? Tudo é questão de equilíbrio. Entendo. No caso, assim, doutor Pedro, com relação a tudo isso, né? A gente falou sobre atividade física, a gente falou sobre ter esse olhar, né, dos primeiros sinais ali, já tentar se tratar de uma forma preventiva. E aí, avaliar a relação entre a alimentação, rotina, saúde integral, que essa pessoa pode tentar encaixar na rotina ali dela, no dia a dia, né? Principalmente para as empresárias, né? Que o senhor disse que é o maior público que o senhor tem. Como é que ela pode estar tentando encaixar essa linha tênue no mínimo possível, para não dizer assim, eu não tenho tempo, mas assim, qual é o básico que o senhor indica, assim, para ter esse controle ali, alimentação, rotina e saúde? Esse eu costumo dizer, um outro prazer da medicina funcional, esse olhar individualizado. Nenhum corpo é semelhante ao outro, nós somos individuais. Então, cada um tem sua rotina. Eu não posso chegar e fazer uma receita para Maria, para Jéssica e pronto, a mesma receita. Não, eu tenho que chegar, conversar com elas, passar de 1h30 a 2 horas, que em geral é a nossa consulta, e abordar ela da melhor forma, repor ela com o suplemento da melhor forma. Então é isso que a gente faz na funcional, na integrativa. E a gente começa desinflamando, né? Qual é o principal órgão da gente hoje? A gente considera o intestino, porque é onde assimila os alimentos. Sim. Então, agora mesmo eu estava viajando e senti uma fome danada no meio da viagem, né? E aí eu parei num posto, e no posto só tinha aqueles salgados, croissant, né? Bomba. Eu digo, meu Deus, vai matar minha fome, vai me saciar, mas não vai me nutrir. Então isso é uma frase importante, que a gente é o que a gente a gente não é o que a gente come. A gente pode comer de tudo, mas o que a gente se nutre, entendeu? Então, a dieta é essencial. Aí eu não tenho como correr. Por isso que eu indico muito o nutricionista. E os nutricionistas já indicam, inclusive, para fazer essa abordagem funcional, que é o que está em voga hoje. Os nutricionistas, existem muitos professores que entendem a fisiologia do corpo, que entendem a bioquímica do corpo. Então, eu acho que esse é o futuro. Então, dieta, para mim, é essencial. Somado a isso, a prática do exercício físico, atividade física. No mínimo, 150 minutos por semana. 150 minutos, que dá umas 3 vezes na academia, ou então você faz 30 minutos por dia de caminhada, né? Mas eu não tenho tempo. Tem que ter tempo, porque é para a sua saúde, né? Meia hora por dia. Exatamente, não vai matar ninguém. Então, a prática da dieta equilibrada, anti-inflamatória, atividade física e sempre unida com a espiritualidade. Hoje, os estudos já mostram, os grandes estudos, nas grandes revistas internacionais, que se você pratica uma prática espiritual, uma religião, pelo menos uma vez na semana, você reduz em 50% o risco de morrer, por exemplo, de infarto. Então, isso já é um dado importante. Bem importante. Doutor Pedro, o senhor poderia estar compartilhando conosco, né, algum caso clínico bem marcante, né, que o senhor teve dentro da medicina integrativa, né, dentro da sua abordagem, algum caso assim que seja realmente que o paciente teve ali uma grande diferença depois que iniciou o acompanhamento com o senhor? Eu estou na abordagem funcional, mas eu já estou tentando ir para 2 linhas importantes, que é o que mais acomete, principalmente as mulheres, que são os distúrbios da tireoide, onde eu tratei uma paciente com o hormônio T3, que é um hormônio que a medicina tradicional ainda está tentando aceitar, e essa paciente estava usando o seu T4, o seu Puran, mas quando eu adentrei o T3, ela melhorou da fadiga, melhorou da queda de cabelo, melhorou o colesterol, o lipidograma dela, tudo melhorou para ela. Ela só me ligou agradecendo, né?
E o outro caso, bem simples, era uma paciente que estava com um zumbido, estava com a dor de cabeça e uma tontura, né? E nessa conversa de 1 hora e meia, 2 horas, eu percebi que ela tinha uma dispepsia, uma má digestão, né, um transtorno digestivo. E eu, ao tratar o intestino dela, eu já acabei com o zumbido dela, com a dor de cabeça dela, com a tontura. Uma coisa que ela iria para um especialista de dor de cabeça, um neuro, e sairia com remédio. Iria para um otorrino, para o zumbido, para a tontura, sairia com outro remédio. E ainda iria para o gastro, né? E sairia com os omeprazol da vida. Então, quando você para, observa essa paciente, colhe a história dela direitinho e você linka. Esse linkar é o olhar da funcional integrativa. Saiu tranquila, saiu com probiótico, melhorou a alimentação, melhorou os sintomas. E às vezes é até interessante, porque às vezes o paciente, quando procura um profissional médico, ele quer ir logo no primeiro sintoma que mais incomoda. Então ele já chega, ó, eu estou sentindo isso e isso. E às vezes o que está mais ali escondidinho, algo que a pessoa nem dá tanta importância, é que realmente está prejudicando ela, né? Exatamente. Isso a gente, com a rotina e com o nosso olhar, a gente começa a capturar. Então, são pequenas coisas que inflamam o paciente que a gente começa a corrigir. Dando uma pausa aqui, né, nas gravações, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, né, que é a Oficial Ladies, que está conosco, né, nos patrocinando, Lemar Modas, Loja Marrogni, Los Angeles Móveis, Lucas Representações e a Leó, né, a Leó Restaurante também. Nosso apoio, né, a Mova Produções, No Minuto Cardápio Integrativo, o SAF Design, né, que nos presenteou com a placa do nosso projeto, a Milena Maila Beauty Clinic e a Clínica Mais Sorriso. Então, retomando, doutor Pedro, o que o senhor falou é muito interessante, assim, realmente uma abordagem que eu não sou da área da saúde, né? Então, eu estou meio que representando aqui as empresárias que têm as dúvidas, já que a Jéssica é da saúde. Mas, hoje em dia a gente ouve falar muito em ansiedade. Quais outros problemas causam a ansiedade? Quais outros problemas, por exemplo, como o senhor falou, de intestino? Quais são as outras causas assim, que a gente deveria tratar fora do psiquiatra? Sempre que a gente aprende na medicina, ao receber um paciente, que toda doença psiquiátrica ela deve, digamos, ser deixada por último. A gente tem que diagnosticar alguma doença orgânica. E um dos distúrbios que causa mais ansiedade, distúrbio do humor, é distúrbio tireoidiano, o hipotireoidismo, hipertireoidismo, e deve ser bem investigado. Quedas hormonais das mulheres na menopausa também, o estresse do dia a dia, o estresse crônico, gerando essas alterações do cortisol também. Então, isso tudo altera, para depois, se a gente não conseguir fechar um diagnóstico orgânico com alguma doença dessa, pensar em um distúrbio psiquiátrico. Qual é o problema? O problema é que a nossa sociedade hoje está ansiosa. Está ansiosa, tem transtorno depressivo, só pensa no futuro e no passado e esquece do hoje, né? Então isso tudo a gente tem que trabalhar. Questão intestinal também. A maior parte do nosso sistema imunológico, da serotonina, é produzida no intestino. Então se a gente não cuida do intestino, a gente vai adoecer mais e vai ter também transtornos digestivos, né? Aquela expressão que é bem popular, quando você está enfesado, de fato você está enfesado porque o intestino ele fica constipado, cheio de fezes, isso gera um distúrbio que afeta o mental. Então, tudo está ligado, tudo está linkado. Então, se você parar e ouvir o paciente direitinho, você vai poder elencar alguns diagnósticos e tratar da melhor forma. E realmente é muito interessante, você falou sobre a constipação, né? Na minha área de atuação, né, de saúde pélvica, às vezes o paciente ele vem com outras queixas, né, dores, né, voltada ali para o âmbito sexual ou desconforto na região pélvica, quando a gente vai abordar, o paciente é constipado. Isso. E às vezes ele acha que isso é normal, né? Porque a mãe já tem constipação, a família, aquela realidade é normal. E aí, como o senhor falou, pode afetar até a parte realmente emocional, né? Exatamente. E é bem interessante. Doutor Pedro, e
Com relação a foco, né? A gente sabe que nós vivemos, né, numa rotina corrida, a gente precisa de foco, tanto nós da área da saúde, às vezes tem aquele foco, a atenção, os empresários, né, que tem ali que estar com foco o dia todo, com relação à parte de aumentar essa energia e esse foco, né? Às vezes a gente apela ali para um café, para um energético, e aí quais são esses hábitos simples que a gente pode, de uma forma saudável, inserir no nosso dia a dia para melhorar esse foco? Eu costumo dizer, ao levantar, nada de celular pelo menos 1 hora. Ou então estabeleça um horário, depois de 7, 8 horas, pegar no celular. Porque a gente está acostumado, levantou, desligou o despertador que está no celular e já começa as mensagens. E isso vai fazendo que você se estresse já nas primeiras horas e perde o foco. Né? Perde o foco porque você começa a pensar em mil coisas. Então, pequenas alterações de deixar o celular para um segundo momento, tomar o café em família, né? Isso vai diminuindo as tensões e vai fazendo com que você se concentre mais. Por quê? Tu falaste, nossa mente é agitada, né? Nós vivemos agitados, empresários, né? A profissão em geral, ela vive agitada e se comparando, vive querendo muito mais, né? Então, se você perceber atos de meditação meditativa e parar e começar a ouvir o som do silêncio, você vai começar a perceber que sua rotina estressante que você lida no dia a dia, aquele corre-corre, na verdade, aqueles 1000 problemas você resolve em 2, 3, em pouco tempo. Então, é isso que eu acho que a população vai ter que começar a ter consciência, a parar, voltar um pouquinho, praticar o mindful, praticar a questão do comer consciente, mastigar bem os alimentos, né? Sem o uso de telas também quando estiver se alimentando, que essa meditação na hora. Então, são esses pequenos detalhes que vão focar. Porque se você não fizer isso, você vai acabar indo por remédio. Né? Vai por remédio, tem suplementos para foco, né? Tem que avaliar se esse paciente não está subnutrido, com algumas vitaminas baixas, mas esses pequenos gestos, tirando um pouquinho a tecnologia, botando de lado ali, você consegue controlar o foco e o estresse. Ou seja, direcionar o foco para si. Para si. Para se cuidar. Exatamente. O senhor falou um pouco da rotina da manhã, né? Aí agora eu quero saber como é que é a rotina do sono. O que é que a gente deve implementar na nossa rotina para a gente ter a qualidade de sono melhor, um sono mais reparador? Pronto, o sono é importantíssimo para a gente viver. A gente tem que fazer a atividade física, o seu trabalho, mas tem que dormir também. O sono é essencial, porque no momento do sono, a partir lá de 8, 9 horas, a nossa melatonina, que é o hormônio considerado do sono, ela começa a subir. O cortisol cai, a melatonina vai subir. Né? A melatonina é quem desliga a nossa glândula pineal. Então, ela precisa ser desligada para a gente dormir. Mas a partir dos 40, 45 anos, essa melatonina também vai caindo. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem muito trabalho para fazer. Ir para a cama mais cedo, em torno de 9, 10, aceita até 11 horas, né? Mas desligar qualquer tipo de tela, de luz. A televisão, a luz artificial, do celular, do smartphone, dos iPad, do tablet. Por quê? Porque aquela luz entra nos seus olhos, fisiologicamente dificulta a produção de melatonina e você não vai dormir com qualidade. Fazer uma meditação, uma oração, aí depende da sua religião, da sua crença, entendeu? E botar a cabeça no travesseiro para dormir e não para ficar pensando mil coisas. Porque se você parar para pensar, o amanhã não existe, o passado já passou. O que importa é o presente. É interessante eu falar sobre isso, porque às vezes a gente ouve muito. Eu durmo 12 horas de sono, mas qual é a qualidade do seu sono nessas 12 horas? Porque às vezes tem gente que dorme 6 horas. 12 horas de sono, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar. Eu ouço falar em 6, em 4, mas em 12 eu já ouvi. Porque assim, no consultório às vezes a gente ouve muitas coisas, né? Então tem paciente, não, eu durmo super bem, doutora, eu durmo 12 horas. Eu fico até surpresa, né? Mas assim, às vezes quando a gente vai ver, é justamente o que o senhor falou. Ela dorme às 12 horas, mas ela acorda várias vezes durante a noite, ou às vezes aquele sono justamente picado ali, né? Acorda porque fica ansiosa, porque no outro dia tem problemas para resolver. Existe realmente, doutor, a quantidade exata de horas ideais de sono para a pessoa dormir? A gente cita de 7, 8, 9 horas, né? Mas desconfie dessa pessoa que está dormindo bem, né? No mundo de hoje, investigue se ela tem ronco,
Sim. Se ela tem o bruxismo, o ranger de dentes, ou se ela acorda 2, 3 vezes na madrugada e logo volta para dormir. Então, isso não é um sono reparador, né? Ela pode até estar dormindo, mas está roncando tanto que o pessoal da casa nem que não está dormindo, né? Então, o sono não é um sono reparador, isso precisa ser investigado, porque o sono é essencial para a vida. Doutor Pedro, e aí o senhor falou de melatonina. Melatonina é uma coisa que a gente vê que muita gente usa, assim, da sua própria cabeça. Ah, não tô dormindo bem, vou tomar a melatonina para ver se melhora. Quando é que a melatonina realmente é necessária? A melatonina ela começa a decair em torno dos seus 40 anos. Né? A melatonina é um hormônio, a gente costuma dizer que é um hormônio que rege a nossa orquestra. É a base para todos os hormônios. Nossas células precisam de melatonina, ou de manhã ou à noite, em especial à noite para a gente desligar um pouquinho, né? Então, uma pessoa a partir dos 40 anos, eu já penso em suplementar a melatonina, a depender do seu cortisol. Eu tenho que avaliar o nível de cortisol dessa pessoa para saber se vale a pena eu entrar com melatonina, porque melatonina pode trazer algumas reações também, como o paciente pode sentir dor de cabeça no dia seguinte, pesadelos vívidos, então tem que ter muito cuidado também no uso da melatonina, e mesmo a fadiga. Se eu tomar 2 gotas de melatonina, pela manhã eu quase não acordo, né? Eu preciso de 1 gota ou menos. Então é como eu falo, tem que individualizar. Aquela pessoa vai necessitar realmente de melatonina, aquela pessoa tem um sono reparador ou não tem, porque se eu usar o que eu uso e outra pessoa, ela vai se dar bem e eu vou se dar mal, ou o contrário. Então tem que ser bem individualizado, mas em geral, a partir dos 40 anos eu já penso em repor melatonina. E qual a consequência do uso indiscriminado? Assim, pessoas bem mais jovens que isso, até antes dos 25 anos. Não existe um estudo para longo prazo, né? Mas existem essas reações que podem interferir, inclusive, na qualidade do sono. Você usa a melatonina para dormir bem, mas interfere na qualidade do sono, como a dor de cabeça, esses sonhos vívidos, né? Então pode gerar um estresse psíquico. E a melatonina, além de ser um hormônio do sono, é um excelente anti-inflamatório e antioxidante para o corpo. Tanto que ele rege a orquestra hormonal, que é melatonina, vitamina D, que na verdade não é vitamina, é um hormônio, cortisol, T3 e o T4, que são as bases da tireoide. Então ela orquestra, ela segura todo esse aparato. Melatonina é importante. Mas a gente só vai para a mídia para falar do sono, né? Mas é um excelente antioxidante, elimina radicais livres do corpo, que traz envelhecimento, né? Então é importante. Mas também ninguém pode chegar e estar usando assim de uma forma aleatória. Então, realmente tem que ter cautela até nisso, porque às vezes a gente vê, não sei a Eduarda, mas eu sou amante de farmácia, às vezes a gente está ali no corredor e tal, vê umas suplementações, a gente acaba comprando, né? Então tem que ter cautela. Quase 98% das mulheres adoram farmácia. Como eu falei, até a água, se você colocar em excesso, ela pode prejudicar. Sim. Então tudo na vida é equilíbrio. Então ter cautela mesmo, né? E como todo medicamento, não tomar da sua própria cabeça. Não se automedicar e não ir pela internet. Eu costumo dizer que a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo tem um lado super negativo, né? As pessoas não vão mais no médico porque tem o Google no bolso, aí fica... Tem o chat GPT, tem o Google, né? Doutor, e em relação à rotina, né? Qual seria, assim, uma ajuda, né, que isso tornaria para esse paciente ele ser protagonista do seu cuidado, né? Existe, assim, um risco, né, nessa prática integrativa que esse paciente ele tem que ter esse acompanhamento mesmo mais profissional? Não tem risco nenhum. Se ele faz um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, faz a sua avaliação física e se integra nessa rotina, ele não tem risco. Só vai ter benefícios, né? Qual é a minha ideia? A minha ideia é pegar um paciente de 20, 30 anos e levá-lo para os seus 90, 100 anos com saúde. Né? Eu não tenho bola de cristal, não sou Deus, mas eu estudo para isso, né? E se ele conseguir fazer isso tudo que a gente está falando, o controle do estresse, a hidratação, a atividade física, uma dieta adequada, eliminando esses processados e ultraprocessados, com certeza ele vai chegar em uma vida longeva, né? Não vai me dar trabalho com as doenças, né? Só vai me dar saúde, porque vai ser mais fácil eu manusear um paciente que está menos inflamado do que aquele em sobrepeso, obeso, que está altamente inflamado, e que pode desenvolver doenças piores como as neoplasias, os cânceres. Né? Ou seja, procurar de uma forma já preventiva, pensando justamente no futuro. Prevenção. A ideia é prevenção.
Que é o mais difícil, né, que é o doutor? mais difícil, infelizmente. Mas a cultura está mudando e as informações estão sendo muito rápidas, né? A internet está aí, os chats da vida estão aí, né? Mas eles precisam na verdade, verificar as fontes, né? Sim. Você não pode pegar uma informação aqui e já começar a aplicar. Não, tem que ter cautela. Filtrar mais, né? É mesmo porque na internet a gente vê muitas coisas, é muita informação e tentar ali ter Sem cautela, filtro, né? muita informação sem filtro, né? É verdade. Doutor, sobre mulheres, né? O nosso público maior é feminino. Essas mulheres, elas evitam, às vezes, falar sobre a parte de hormônios, porque já tem ali um preconceito, né? Que quando começa a falar de hormônio é porque já tá ali, já no início de uma menopausa, no iníciozinho ali do Mulheres que não climatério. querem assumir a sua idade, né? Para a mulher é mais difícil envelhecer. Exatamente. Qual é, assim, o papel na saúde hormonal para um envelhecimento saudável, né? Que o senhor vê, assim, como alerta já para essa mulher, não, eu tenho que procurar o doutor Pedro para ver como é que esses hormônios estão. É porque se ela não falar sobre hormônios agora, ela vai ter que sofrer com as consequências. Que é a irritabilidade, é a queda de cabelo, é a pele ficar seca. A mulher começa realmente a ficar feia, né? Vai envelhecendo. Então ela tem que começar a se preocupar isso para proteger, por exemplo, a reposição do estradiol. A mulher de climatério ou na menopausa é importante para a neuroproteção. Ela protege contra AVC, contra infarto, contra o Alzheimer, né, contra algumas doenças, diversas doenças neurológicas, cinesia, por aí vai. Então, o estrogênio, o estradiol é importantíssimo para isso. Progesterona, do mesmo jeito. Né? A testosterona, né, na mulher que, por exemplo, tem um baixo libido, e o parceiro quer, ela já está fugindo, a testosterona também é essencial para isso. Então, ela tem que começar a falar de hormônio e repor hormônio primeiro, porque vai cair. Então, as mulheres, a partir de 40, 45 anos, os hormônios já vão entrar em queda. Então, elas têm que se proteger, têm que diminuir os seus sintomas, têm que ter qualidade de vida e têm que se proteger das demais doenças. Para isso, ela tem que fazer a terapia de reposição hormonal adequadamente, bem acompanhada, periodicamente, né, para poder evitar e levar realmente ela para uma vida longeva, né, com saúde. Pegando esse gancho, trazendo um pouquinho para a minha área de atuação, doutor, eu tenho uma curiosidade no sentido assim, o senhor costuma receber gestantes se preparando para parto? Porque a gente sabe que hoje, né, a preparação para gestar esse bebê mais saudável é importante. E entra, o senhor falou da vitamina D, né? Isso. E no caso, a vitamina D é uma das, digamos que, maiores afetadas nesse sentido, porque as pessoas às vezes negligenciam. Como é que é esse público? O senhor costuma? Como é que... Ainda não está chegando. As pessoas ainda têm receio. É aquele negócio. Engravidou, agora vai se cuidar. Isso. Né? Então, a gente realmente costuma dizer que tem que ser antes. O bebê ele nasce saudável quando a mulher começa a se tratar antes. Então, é diferente de uma mulher que está altamente inflamada, sobrepeso, obeso, gestar, de uma mulher que pratica a sua atividade, tem uma rotina equilibrada, controle do estresse e gestar. É diferente. Esse bebê vai ser realmente um bebê teoricamente mais saudável. E não só a mulher também, né? O parceiro também se cuidar, né? O parceiro tem que contribuir, porque não adianta você chegar em casa e ter um pacote de biscoito, porque todo mundo come biscoito em casa e você tá com a sua comida saudável. Não. Isso influencia muito. Então, o ambiente, você tem que sentar com a sua família, conversar, que eu quero ser saudável, os outros também têm que ser. Sim. Então, eles têm que contribuir, porque o ambiente, ele influencia muito, né? Nós somos seres energéticos, a gente assimila energia. Se a gente está num ambiente de energia ruim, a gente vai assimilar. Se a gente está num ambiente de energia boa, também vamos assimilar energia boa. Certo. A saúde vista de uma forma como realmente um todo, né? Inclusive o que está de fora do nosso corpo, a espiritualidade, a rotina, o ambiente que você vive. Isso é realmente um olhar muito diferente, muito interessante a respeito de medicina, né? Agora vamos mudar um pouco aqui a pergunta a respeito das pessoas que têm a vida assim mais corrida, e é uma desculpa que a gente escuta muito entre nós aqui no nosso meio: não tenho tempo. Não tenho tempo para ir na academia, não tenho tempo para fazer uma caminhada. O que o senhor diz para essas pessoas que não têm tempo? Arrume tempo. Se não tem tempo para ir para academia ou mesmo não tem um dinheiro para pagar, arrume tempo dentro de casa, né? É importante também diferenciar o que é uma atividade física do que um exercício físico. A pessoa ela precisa de um exercício físico, que é algo cronometrado, disciplinado. Atividade física, mas eu trabalho o dia todo, eu corro para um lado, eu varro a casa, tudo isso é uma atividade física. O exercício físico é disciplinado, então você tem que ter disciplina para aquilo.
Porque se você não tiver, você vai adoecer. E isso é certo, né? Eu não sei o meu dia de amanhã, isso eu não sei, mas eu posso contribuir dando essas informações. Eu tenho certeza que o risco de adoecer vai ser menor. Se você arruma 30 minutinhos por dia, em casa mesmo, ou fazendo uns abdominais, uma bicicletazinha, uma caminhada, 30 minutos, eu acho que não vai matar ninguém. Qual é o problema? As pessoas querem iniciar e passa 1, 2 horas de início. O corpo ele não está acostumado com isso. Sim. Tem que ser pequenos passos. Hoje você faz 5 minutos, depois vai avançando e vai se desafiando para você poder, a um certo período, chegar em uma rotina, manter essa rotina, que em geral você consegue isso com 60 dias a 90 dias, se você fizer rotineiramente, e por aí vai. Então, como que o senhor avalia o custo das pessoas que priorizam o seu empreendimento, o seu negócio, a educação dos seus filhos em detrimento da sua própria saúde? Pergunta complicada. Eu não posso deixar o empresário de lado, mas eu tenho que acolher a mentalidade dele, né? Ele precisa pagar suas contas, precisa pagar seus boletos, né? Cumprir com seus Mas compromissos, né? isso, cumprir, mas tudo em equilíbrio, né? Chama ele, conversa, vamos sentar. Ó. Não tem tempo para se alimentar? Faz sua marmitinha no final de semana, leva sua marmitinha para o trabalho. Se acorda às 5 horas da manhã, acorda às 4h30. Faz ali 10, 15 minutos de meditação, depois 15 minutinhos de uma caminhada, um exercício físico, né? Você começa a desafiar seu corpo, e aí vai para a rotina. Porque quando você faz isso, você melhora até na sua rotina de serviço. Do que acordar, pegar no celular e já se estressar, porque já tem uma conta ali no celular esperando, né? Então, quando você faz isso, você melhora até a sua atividade. Então, isso é um desafio para os empresários, para as empresárias, né, que estão nessa rotina, nessa lida, não são poucos, mas tem que se desafiar. Porque se você não fizer isso, você vai acabar adoecendo de fato. O senhor deu o exemplo da marmitinha, de inserir a marmitinha na rotina, né? E aí puxa pro meu gancho de quem trabalha com restaurante também, né? E para quem trabalha com restaurante, por incrível que pareça, é muito mais difícil, apesar de você ter todas as ferramentas ali na sua mão, você manter aquela dieta. Tem todas porque a tentação é muito grande, porque toda hora chega alguém, as pessoas já te associam a comida. Vamos comer, vamos não sei o quê. E aí é muito difícil, eu digo isso, porque eu vejo comigo, com minha família que trabalha com restaurante e com outras amigas também, que tem toda hora ali aquilo, a tentação na frente. Você tem que estar com o mental muito... Tem que estar focado. Muito focado, exatamente. Manter o foco é que é difícil, né? Exatamente. Às vezes. Sei. Doutor, pensando em prevenção, né? Na prevenção aí, qual é assim, o exame primordial de rotina, né? Que uma mulher ela tem que estar ali fazendo e às vezes ela negligencia? O exame principal da mulher é a conversa com o seu médico. É o exame clínico, é o primordial. Os demais são complementares, que são importantes, mas elas vão só complementar o que o médico vai diagnosticar com a conversa. Aquela conversa, não é aquela conversa de 10, 15 minutos, é a conversa ampla, sabendo como é o seu estilo de vida, como é que está a sua rotina, a lida do dia a dia realmente, os seus sintomas, o que você sente se alimentando ou não se alimentando, o que você sente quando vai entregar o seu filho na escola, né, quais são as suas dores, ali sim que o médico vai detectar e gerar hipóteses diagnósticas, né, que serão complementares aos exames. E nos exames, basicamente, os exames básicos, né, e eu gosto sempre de estudar bem a tireoide também. Então, os exames hormonais da tireoide, assim como o ultrassom da tireoide, e a base hormonal também feminina, progesterona, estradiol e testosterona. Mas o olhar mais importante para mim é o exame clínico. Então, até entender também em que momento, em que fase da vida essa mulher está, né? Porque é como até o senhor falou, tem que ir de forma preventiva. Só que às vezes a mulher ela só vai quando ela acha que está envelhecendo, né? Isso. Então, a prevenção lá, desde o início da vida ali, adolescente, já começar a se policiar na alimentação, nessa parte de atividade física. E aí, a partir dos 20 anos, como o senhor citou, já começar a se preparar para esse envelhecimento, né? Hoje eu já recebo crianças, não é meu foco ainda, mas eu já recebo até para orientar os pais. A gente recebe muita criança mesmo, que tem uma dieta
baseada em food maps, baseada em salgadinhos, né, refrigerante, e isso vai influenciar o adulto. Sim. Então, a conversa ali com os pais também é primordial. Então, não tem uma idade assim para a gente pegar. É importante a gente começar cedo, para a gente alterar o metabolismo dessa pessoa, o organismo dessa pessoa o quanto antes, para que ela não venha a envelhecer de uma forma horrível. E uma frequência, doutor? Para fazer as consultas médicas, os exames, como da tireoide? Eu costumo, pacientes que eu pego de primeira mão, acompanhar os primeiros 90 dias. Né? Se eu perceber que esse paciente chegou para mim e está querendo mudar o estilo de viver, né, alterar tudo isso que a gente falou, 90 dias a gente reavalia e pode até postergar para 6 meses, né, 1 ano, aí vai depender muito do paciente. Mas aquele que eu quero ter mais próximo na mão, em cerca de 3 meses eu reavalio. Perfeito. Doutor Pedro, a gente está chegando no final. Aí, para a gente encerrar, eu queria perguntar qual o conselho que o senhor dá para as empresárias, para elas terem uma vida com mais qualidade, mais longeva. Ter paciência e controle do estresse não quer dizer que você vai parar de fazer suas atividades e que vai jogar tudo pro ar. Não. Mas tem um equilíbrio na vida. Então, isso tudo que a gente falou de alimentação, de meditação, de exercício físico, isso tudo pode ser encaixado na sua rotina. Né? Se você parar e pensar, e a física quântica já explica, já está adentrando a medicina também, a física quântica já explica que tudo é possível no seu devido local, no seu devido momento. Tem que ter paciência, né? É uma coisa que a gente não tem no dia a dia pela rotina. Mas se você focar nisso, parar e meditar um pouquinho, eu acho que dá para levar assim, uma vida cheia de empecilhos, né? De uma forma saudável. Tem um equilíbrio, né, doutor Pedro? Equilíbrio. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Certo. Doutor, gostaria muito de lhe agradecer, né? Foi maravilhoso. Espero que a gente tenha outros momentos, né? Porque é muita coisa. Eu acredito que se a gente pudesse, passaria aqui horas e horas conversando sobre esse assunto, que é bem interessante, e até para a gente entender mais como é que funciona. Agradecer, né, a Mova Produções. E aí, agradecer vocês, nos sigam nas redes sociais e sigam também lá no YouTube, na nossa página. E estamos Se o senhor quiser deixar a sua rede também, doutor Pedro, pessoal. O meu é dr_Pedro Braga. Né? Lá eu faço Sigam o Dr. vídeo de Pedro. qualquer forma. Focado em saúde. Hoje eu falei de um tema importante, que é a fofoca, que traz saúde mental pra gente, né? Então eu faço de tudo lá. Pronto, então sigam o Dr. Pedro, sigam o nosso Instagram, a gente vai estar postando tudo por lá e até mais. Obrigada, gente.